Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Engenharia de Processos com a aula 6. E nesta aula nós abordaremos a quarta e última etapa sobre o conteúdo de síntese de sistemas reativos. Bom, na aula anterior então nós vimos alguns conceitos de termodinâmica e esses conceitos relacionados ao equilíbrio de reações químicas. Tá comparando então um pouco do efeito cinético com o efeito termodinâmico e os parâmetros envolvidos no cálculo desse equilíbrio, e por conta disso também alguns direcionamentos, e recomendações de livros de projetos para a escolha de um reator em função de temperatura e pressão do sistema. Tá? Alguns cuidados que nós devemos ter, alguns pontos que temos que prestar atenção para cada processo e verificarmos então se eles estão adequados ou não. Já na aula de hoje, então, nós veremos um pouco de reações catalíticas. E com isso, veremos aqui, relembraremos alguns conceitos de catalisadores, tá certo? Normalmente nessas reações, o controle de temperatura é muito importante, por isso veremos também algumas formas de remoção e adição de calor em reatores, tá? A partir então das características de variação de entalpia do sistema reacional, e também falaremos um pouquinho e veremos algumas formas de reatores catalíticos, tá? Diferentes estruturas e métodos que podem ser trabalhados para reatores catalíticos dependendo do sistema de fases envolvido, se é um sistema sólido líquido, sólido gás, tá certo? Então a partir disso a gente verá aqui algumas recomendações também para definir esses critérios para um reator, beleza? Vamos lá então. Bem, inicialmente, então, para nós avaliarmos o sistema de catálise em um reator químico, nós já podemos começar então diferenciando entre um sistema de catálise homogênea e um sistema de catálise heterogênea, tá certo? Então, basicamente, vocês já lembram, devem lembrar a diferença entre ambos, porém isso acaba influenciando outras etapas além do próprio reator, tá bem? Por exemplo, a catálise homogênea é uma reação então que ela deve se processar em uma única fase, ok? Normalmente ou só a fase líquida ou só a fase gasosa. E em geral, sempre que possível, nós buscamos, do ponto de vista de síntese de processos, evitar essa catálise homogênea, tá certo? Porque os processos de separação e reciclo desse catalisador posteriormente, normalmente são procedimentos mais complicados, tá certo? Por quê? Porque como nós veremos adiante na parte de síntese de processos de separação, separar então compostos em uma mesma fase normalmente utilizam processos mais complicados e também de menor eficiência, tá certo? Então, do ponto de vista de separação posterior ao reator, mesmo que a catálise homogênea ela promova um grau de conversão bem alto ou um rendimento muito alto, ela pode complicar o restante do processo também posteriormente, tá? Por dificultar a separação posteriormente, a perda do catalisador homogêneo pode representar custos diretos para o processo, tá? Caso você não consiga separar e recuperar ele totalmente, parte dele ficar em algum produto ou em alguma corrente de subproduto, então isso vai precisar ser reposto de alguma forma e vai ter algum custo no processo adicional na etapa de reação. E também problemas ambientais, tá? Porque se a gente não reaproveita totalmente e às vezes precisa descartar em uma corrente de subproduto esse catalisador, normalmente catalisadores possuem uma grande quantidade de compostos metálicos, tá certo? Níquel, platina, alumínio, normalmente os compostos que acabam sendo impregnados nos suportes, para promover catálise, são compostos com essas características, e o grau de impacto ambiental de compostos metálicos é relativamente bem alto, ok? Bom, sobre a catálise heterogênea, então, quando possível, nós conseguirmos, optaremos por trabalhar com esse tipo de catálise, e o catalisador se encontra em uma fase diferente da dos reagentes, tá certo? Então, às vezes nós temos aí uma catálise sólido-líquido ou sólido-gás, que são as mais comuns, onde o catalisador é a fase sólida e os reagentes, os produtos formados, estão nas fases líquida e gasosa. Só lembrando também o mecanismo de funcionamento de um catalisador, então aqui tem uma imagem que representa bem, por exemplo,
um processo de conversão de um reagente A em um produto B. Para que isso aconteça em um sistema catalítico, onde o catalisador vai, né, acelerar e promover melhor essa reação, o reagente A ele precisa tocar no catalisador, seja na sua superfície, seja na sua superfície externa ou na sua superfície interna, porque normalmente o catalisador também é um material poroso, então ele pode, né, ter caminhos ali intraporos nas quais os reagentes e os produtos vão estar, né, tendo contato também, vão estar, né, percolando. E então o composto A ele vai seguir até uma região interna do material do catalisador, a reação vai acontecer e o reagente então vai se desprender e vai sair do catalisador. Esse processo de adsorção do reagente e desorção do reagente, do produto, digamos assim, ele possui várias etapas. As etapas de difusão externa, então é a etapa aqui que ele se aproxima do catalisador, ainda sem entrar na região do catalisador, a difusão interna, na qual ele caminha dentro do poro do catalisador, aí sim a parte de reação e de, né, conversão do reagente A num produto B sobre a superfície catalítica, seja ela externa ou interna, e posteriormente então nós temos a difusão interna do produto, que ele precisa de espaço, né, para sair e precisa também, né, ter efeitos de transferência de massa para isso, e também difusão externa, depois ele saindo e deixando totalmente a região do catalisador em si. Então esse processo de catálise heterogênea em sólidos, normalmente, ele é um processo que possui todas essas etapas aqui e que são levadas em consideração em uma modelagem mais robusta, em um sistema, né, em um estudo de se entender o mecanismo real pelo qual a reação ocorre. O uso de um catalisador, né, em um sistema reativo, por si só, ele não altera o ponto de equilíbrio, nem desloca ou muda a condição de equilíbrio para a qual nós atingiremos uma conversão específica, tá? No caso de uma reação com um caráter termodinâmico, conforme a gente viu na aula anterior. Mas um catalisador sólido poroso, ele pode influenciar diretamente o equilíbrio, tá? Justamente por causa dessa questão ali que nós vimos na figura anterior, na qual nós temos, né, o tempo de residência, digamos assim, das taxas de difusão, tá, que acontecem nas diferentes regiões ao redor e dentro do próprio catalisador. Tá certo? Nós dizemos, né, que a reação termodinâmica ela não tem influência do tempo, tá, mas uma vez que esse efeito difusivo, né, de transporte na região externa ao poro e também intraporo, ele pode às vezes, por conta do fluxo, né, de material que está entrando dentro do catalisador e que está deixando, tá, por causa do espaço que precisa ser liberado para isso acontecer, pode acontecer sim uma certa mudança em alterações das concentrações nos sítios em que a reação acontece. Tá? Então, quer dizer que talvez a gente não atinja uma determinada conversão, mas pode ser que demore um pouco mais por causa desses efeitos difusivos associados, tanto de transferência de massa, por conta da reação e do movimento das moléculas dentro desse espaço, quanto de energia também, caso essa reação na superfície do poro libere energia ou necessite de energia de acordo com a entalpia da reação. Portanto, a escolha do catalisador ela tem, né, uma influência significante na seletividade. Tá? Existem catalisadores aí que promovem com uma certa facilidade mais algumas das reações que são possíveis entre as reações em série, paralelo, que nós podemos ter dentro do sistema. Também, então, normalmente, busca-se um catalisador que tenha alta conversão, sem ao mesmo tempo perder a sua seletividade em relação a um produto de interesse. Bem, então, um critério também a ser levado em conta é escolher um catalisador quando nós temos à disposição várias opções. Em reações bioquímicas, né, no caso que nós temos sistemas bioquímicos, nós temos catálises também com caráter bioquímico, né, como nós já discutimos e já comentei com vocês nas aulas anteriores. Então, normalmente utilizamos aí enzimas ou micro-organismos, tá, como biocatalisadores, digamos assim, para esse tipo de sistema.
E em geral, né, as enzimas acabam sendo, né, alguns biocatalisadores um pouco mais caros e também tem uma maior dificuldade para separação e recuperação delas posteriormente, tá certo? E o tempo de reação em alguns casos também é longo, por isso a gente precisa esperar, né, o tempo de batelada para que a reação aconteça, para que a fermentação aconteça. Então são sistemas que demandam um pouco mais de tempo, porque às vezes também em termos de composição e caracterização são sistemas mais complexos também. O processo de imobilização de enzima pode, em alguns casos, né, amenizar essa desvantagem de tempo longo ou mesmo de recuperação, tá certo? Então a possibilidade também para às vezes você já conseguir imobilizar, cessar a reação em um certo ponto à medida que você vai removendo ou tirando ela do sistema. E a escolha das condições operacionais e da própria enzima, ela acaba sendo crítica para o desempenho de todo o processo, assim como do catalisador, né? Assim como ele influencia na seletividade, aqui uma enzima também influencia na seletividade, também no custo da etapa de reação, porque dependendo da quantidade a ser utilizada, isso pode ter um custo maior ou menor. Tá? É necessário avaliar bem não só a questão do custo, digamos assim, por quantidade de material. É necessário ver a quantidade de material que é utilizada de acordo com o tamanho do reator, tá? Porque às vezes você pode precisar de uma quantidade menor por quantidade de matéria-prima, porém em relação ao tamanho do seu reator essa quantidade pode acabar aumentando significativamente. Então é necessário levar isso em consideração também. E para controle das demais variáveis, também temperatura, pH, níveis de oxigênio, tá certo? Concentração de reagentes e produtos. Isso são parâmetros muito importantes e que devem a todo instante, né, serem avaliados e considerados na modelagem de um sistema de fermentação ou de catálise bioquímica, tá? Porque como comentamos também, para a gente ter um sistema com catálise bioquímica, não é simplesmente um sistema com um catalisador inserido ali. É um catalisador inserido em um meio de cultivo. É um meio de cultivo onde nós podemos ter uma enzima ou uma colônia de micro-organismos que vão estar ali promovendo, né, a reação, a conversão do que a gente quer no produto de interesse. Então, qualquer impacto, né, de variações nesses parâmetros do reator vai influenciar o desempenho desse cultivo celular. Tá? Então, uma temperatura maior pode matar os micro-organismos, uma temperatura menor pode inibir a taxa de processamento, de conversão, tá certo? Então, você precisa ter tudo isso alinhado para um bom desempenho de um reator bioquímico. Visto então a necessidade desse controle de temperatura, de pressão e de condições, tanto em reatores convencionais quanto em bioreatores, nós partimos então para uma análise, né, de formas de remoção e adição de calor em reatores para que a partir dessa troca térmica bem estabelecida nós possamos então ter um controle efetivo na temperatura, que como nós vimos é o parâmetro talvez mais importante, entre os parâmetros que são importantes que nós vimos anteriormente na aula anterior dos efeitos termodinâmicos, e para isso então a gente precisa avaliar algumas características do nosso sistema para propor uma forma eficiente de troca térmica. Tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, nós veremos aqui algumas formas de configurações com as quais nós podemos preparar um reator de forma a estabelecer a troca térmica adequada. Tá? Bom, dado uma reação isotérmica, por exemplo, um primeiro passo importante é verificar a temperatura adiabática de reação, também conhecida como temperatura de chama, tá? E é normalmente a temperatura máxima que seria alcançada no sistema na ausência de troca térmica, ou seja, considerando o sistema totalmente adiabático, então que ele não vai perder esse calor da reação para a vizinhança. Se todo esse calor for absorvido pelo próprio sistema para elevação de sua temperatura, né, qual temperatura ele alcançaria caso a reação acontecesse sem nenhum tipo de troca térmica? Claro, ela vai ser limitada pela conversão de equilíbrio, como nós vimos anteriormente, mas uma temperatura máxima vai ser atingida. Por exemplo, né, na reação catalisada por cobre, aqui da hidrogenação do monóxido de carbono na produção de metanol, então, nós temos aqui a reação e os reagentes são alimentados em proporções estequiométricas a 25 graus Celsius em um atm.
Bom, considerando, né, as proporções estequiométricas e a conversão aqui de uma certa quantidade desses reagentes, a temperatura diabática de reação, né, a temperatura máxima, poderia atingir, se nós não removêssemos o calor desse sistema, até 1158 graus Celsius, tá? O que acabaria sendo muito alto, tanto para o reator quanto para um catalisador à base de cobre, e isso, né, colocaria em risco todo o projeto, todo o sistema reacional, né, como nós comentamos também na aula anterior. Então, é necessário tirar esse calor. Um reator com essa reação não pode acontecer de forma diabática, senão iria destruir, né, iria prejudicar o material do reator e também, às vezes, queimar, às vezes, inativar o catalisador de forma, então, a cessar a reação em algum momento. Tá? Então, a questão que a gente precisa pensar, e vamos ver algumas formas daqui para frente, é como reduzir a temperatura de saída dos produtos de reação. Bem, vejam aqui então que nós temos algumas formas de conseguir estabelecer um controle de temperatura. Tá? Devemos ter aí vários arranjos que podemos especificar. Um deles, por exemplo, né, nós poderíamos ter o nosso reator com a nossa reação acontecendo normalmente, geração de produtos, e consequentemente nós teremos separação depois para o que não reage, devido a atingir uma certa conversão de equilíbrio, por exemplo, uma conversão máxima, e em algum momento a gente vai precisar reciclar isso de volta para o reator. Uma forma de promover um certo resfriamento do nosso sistema, caso ele até comporte uma certa elevação de temperatura, é colocar na corrente de reciclo um resfriador, tá? E buscar então alimentar de forma resfriada tudo que saiu já a uma temperatura maior desse reator para alimentar de volta no reciclo, para que ele não entre já com o calor que ele recebeu da reação na primeira vez, no primeiro passe, né, que ele passou pelo processo, e para que ele não prejudique sendo alimentado em uma temperatura alta. Então, a inserção de um resfriador na corrente de reciclo é muito comum para conseguir adequar a temperatura de alimentação de um reator. Outra forma também é quando você tem um sistema de múltiplos reatores em série, uma série de CSTRs, por exemplo, e você pode buscar alimentar os seus reagentes, né, uma temperatura mais baixa que a temperatura desejada, de forma distribuída, tá certo? Um pouco, né, em cada um dos reatores, para que em cada reator só haja a elevação de temperatura correspondente à alimentação daquele sistema. Tá? Então nós teremos, né, digamos que não iremos correr o risco já de aumentar totalmente de uma vez uma temperatura no sistema. E assim nós podemos ter pequenas elevações, mas por conta do reagente estar sempre sendo alimentado a uma temperatura mais baixa, sempre digamos que ele vai agir no sentido contrário do equilíbrio térmico. E portanto, né, nós teremos aqui um aumento, porém bem mais gradual e com menos intensidade ao longo das etapas de reação. Tá? Então essa é uma das formas de controlar, digamos, ou pelo menos prevenir um superaquecimento em um sistema reacional. Já do ponto de vista de grandes literaturas da engenharia de processos, existem também algumas heurísticas para a troca térmica em alguns sistemas reacionais. Tá? Então, quando nós temos sistemas nos quais as reações elas não são tão exotérmicas, tá certo? Nós podemos propor outros arranjos diferentes, porém arranjos que, consequentemente, vão implicar em algum custo devido à necessidade de colocar equipamentos de troca térmica envolvidos nesses arranjos. Tá? Por exemplo, há a possibilidade de circular o fluido reacional em um trocador de calor externo. Tá? Então, nós podemos ter um sistema de recirculação acoplado ao reator, de forma que parte do que tem aqui dentro do reator vai a todo instante sendo então purgado para esse sistema de reciclo, passa pelo resfriador e retorna ao reator. Então assim a gente consegue ir removendo aos poucos o calor gerado dentro da reação. Ou mesmo reatores com vasos encamisados, tá? Com uma camisa protegendo ao redor desse reator, circulando um fluido que vai estar recebendo a energia do reator, tá? E a todo instante, consequentemente, esse fluido vai estar aquecendo e ele precisa estar sendo recirculado também, ou serpentinas de resfriamento internas,
tá? Então nós podemos ter também trocadores internos no próprio reator. Ou ainda, um arranjo parecido com o da alimentação em etapas que nós vimos anteriormente, há a possibilidade de utilizar trocadores de calor intermediários entre estágios adiabáticos de reação. Então nós podemos ter reatores em série menores, tá, adiabáticos, né, isolados, e entre cada um deles tem um sistema de resfriamento específico que faz esse controle, essa redução da temperatura, antes dele seguir para o próximo reator e propagar ainda mais a reação, liberar ainda mais energia. Tá? E esse, digamos assim, esse esquema funciona bem para o deslocamento para uma região de busca por uma maior conversão de equilíbrio, tá? Como nós vimos na aula anterior. Bem, além disso, temos também reatores tubulares com arranjos de fluidos que vão escoar em vários tubos nos quais a reação vai acontecer, e nesse caso também podemos aí fazer um controle de temperatura em função do arranjo, do dimensionamento dos tubos, tá certo? Porque quanto maior, né, a área externa desse tubo, maior a troca térmica com a região ao redor dele. Então, quando nós temos reatores tubulares multitubos, como é o caso, por exemplo, na produção de amônia, onde nós temos os nossos reagentes sendo alimentados aqui normalmente nitrogênio e hidrogênio na reação de Haber-Bosch, eles escoam, passam por vários tubos nos quais a reação vai acontecendo e saem em uma região aqui ao final desses tubos, onde todos eles se encontram, tá certo? Passando pela região catalítica e vão sendo removidos ali. Porém, nesse caso, o formato e a distribuição do material ativo, né, do catalisador nos pellets ao longo do comprimento do reator é um fator que, em termos de efetividade, vai aumentar dentro do reator de modo a ter um perfil de temperatura mais homogêneo. Tá? Então, se nós fazemos essa distribuição, normalmente essa troca térmica ela vai se espalhando e deixa um menor gradiente dentro de todo o reator. Porque se nós temos, né, um único tubo, à medida que a reação está começando ainda no início do reator, o reator vai estar mais frio e ao final ele vai estar super quente, porque ele já está concentrando todos os produtos, né, em um único ponto. Porém, com essa distribuição fica um pouco mais fácil de ter esse controle. E alternativamente pode-se usar uma mistura, né, com proporção variando ao longo do reator de pellets inertes, né, com pellets de catalisador, com o intuito desses pellets, que seriam ali as partículas do catalisador, de apenas absorver, né, o calor liberado pela reação. Tá? Então existe a possibilidade de usar tanto inertes na mistura quanto inertes no catalisador, para que eles apenas absorvam energia, de forma então a não deixar que essa energia fique no próprio sistema e aumente a temperatura dos gases. Tá? Então é uma outra possibilidade bastante utilizada em reatores multitubulares. Bem, então, para o caso, por exemplo, de dois projetos diferentes de reator que poderiam ser trabalhados para produzir metanol, né, que é uma reação, no caso aqui, muito exotérmica, como comentado, então nós podemos ter diferentes perfis de temperatura de acordo com a forma em que esses reatores eles são estruturados, tá certo? Por exemplo, aqui na hidrogenação do CO2, na produção de metanol, nós temos uma reação muito exotérmica, porém nós temos também uma reação paralela, somente de, digamos assim, de finalização de combustão do CO, produzindo CO2 e água. Então vejam, nós poderíamos ter duas configurações de reator com aquecimento interno, tá, com troca térmica interna, com os catalisadores distribuídos ao longo do reator nos tubos e também com o sistema de troca térmica passando aqui ao longo de todo o reator, tá certo? Então vejam que a água, né, ela está entrando aqui, recebendo energia da reação e sendo convertida a vapor por conta do aquecimento que ela sofre ao receber a energia da reação. Do ponto de vista de perfil de temperatura, analisando o comprimento do reator aqui de cima para baixo, à medida então que a reação vai acontecendo, vai se aumentando então aqui, né, a temperatura do sistema da alimentação, até que a partir de um certo ponto a troca térmica ela se estabelece, começa a entrar em equilíbrio com a água, e então a temperatura tende a baixar novamente e permanecer constante aqui até o final, até a saída do reator.
Já a temperatura da água, ela pode sim permanecer constante se a gente está entrando com líquido saturado, tá certo? Então, simplesmente o processo de vaporização acontece a temperatura constante. Então, em um reator tubular, com o aquecimento ao longo de todo o reator, acarretaria então em um perfil de temperatura que varia em relação aos reagentes, estaria constante aqui para a água. Porém, há a possibilidade também de fazer um aquecimento interestágios, tá certo? Que é colocando aqui vários estágios de troca térmica dentro desse reator, tá certo? E para isso nós poderíamos aqui então ir alimentando os reagentes pouco a pouco em diferentes pontos do reator, de forma que a temperatura começa a aumentar conforme a reação vai acontecendo, porém, em um certo ponto é alimentado o reagente mais frio novamente. Nesse caso, a temperatura cai e retorna-se próxima à temperatura da entrada. A reação volta a acontecer com esses novos reagentes que foram entrados em um ponto posterior no reator, aumenta-se a temperatura, alimenta-se novamente, reagentes, traz-se a temperatura mais para baixo, e dessa maneira você tenta estabelecer um controle, porém você vai ter sempre um delta de temperatura a se trabalhar, que aí do ponto de vista de controle tende a regular as vazões de alimentação em cada ponto do estágio, de estágios do reator, tá certo? Então é uma outra configuração possível de se trabalhar para troca térmica em reatores. Bom, já para reações endotérmicas, também é importante fazer o cálculo da temperatura adiabática de reação, tá certo? Porque no caso dessas reações, se elas forem espontâneas, elas tendem a baixar a temperatura do sistema, tá certo? Por exemplo, a solubilização de bicarbonato de amônia em água é uma reação endotérmica que, se você colocar a temperatura ambiente, após a solubilização e colocar a mão no frasco, num reator, você vai ver que o reator tende a esfriar por conta dessa reação ser endotérmica, ou seja, ela rouba a energia do ambiente, do sistema ao redor, para promover a reação de forma espontânea. Então também temos que verificar a mínima temperatura que se alcança após uma troca térmica, após uma energia ser absorvida pela reação ao ocorrer, tá certo? São casos um pouco mais simples de resolver, porque nós temos de forma mais fácil aqui a temperatura ambiente para trazer de volta a temperatura para o estado normal, porém temos aqui algumas heurísticas do ponto de vista de processo também. Para controlar a temperatura de uma reação altamente endotérmica, considera-se às vezes utilizar reagentes em excesso, ou diluentes, inertes, ou alimentações quentes, tá certo? Então são possibilidades. Você utilizando mais reagentes, colocando mais reagente em excesso, às vezes pode acontecer também de você ter, consequentemente, um limitante, e aí você não vai conseguir que tudo reaja de uma vez só. E aí você vai diluindo também, colocando pouco a pouco, para que a temperatura caia, volte a subir, buscando equilíbrio térmico com o ambiente, caia novamente e vá seguindo aquele ciclo, como no caso do aquecimento. E também alimentar mais quente favorece, então, já que você sabe e tem a predição de que a temperatura vai cair por causa da reação endotérmica. E essas abordagens, elas acabam afetando a alocação de espécie e devem ser inseridas em estágios iniciais na síntese de processo. Então, logo de início, você já tem que ter isso um pouco em mente, porque se você vai precisar de alguma forma aquecer ou resfriar um reator, você vai precisar de uma utilidade. E dependendo de qual temperatura você quer, você vai definir a sua utilidade, como a gente vai ver mais para frente. Portanto, essa escolha aqui da temperatura de trabalho do reator já impacta a questão das próximas camadas do diagrama da cebola também. Uma outra heurística, no caso para o controle de reações não tão endotérmicas, porém pouco endotérmicas ainda, é também fazer a circulação do fluido por um aquecedor externo, assim como o caso que a gente viu lá anteriormente, ou um vaso encamisado, ou uma serpentina, mas ao invés de resfriar o fluido fora, aquecer o fluido fora. Tá? Então aí usar uma utilidade quente para recuperar a energia para o sistema, digamos assim, e quando ele volta para o reator, ele eleva a temperatura novamente. Assim como utilizar aquecedores intermediários entre os estágios adiabáticos de reação. Então também é possível ter vários trocadores entre reatores ou entre estágios de um reator para fazer o aquecimento e tentar trabalhar uma temperatura um pouco mais favorável à reação e não deixar essa temperatura cair. Em alguns casos,
também pode ser necessário, para o resfriamento de um sistema, utilizar um processo de resfriamento rápido conhecido como processo Quench. Tá? Então, se vocês virem um processo, né, com essa nomenclatura, provavelmente vai estar associado a algum tipo de resfriamento para produtos que deixam, né, algum reator. Então, esse processo ele consiste, né, e pode ser necessário para esfriar bruscamente o efluente do reator para parar uma reação, tá? Evitando a formação excessiva de subproduto ou não ter que utilizar algum material de construção especial em trocador de calor ou evitar mesmo algum tipo de incrustação também nos trocadores de calor posteriores do processo para se consiga trabalhar em uma temperatura ideal. Tá? Então, às vezes, existe esse processo e esse fluido que é utilizado, normalmente, ele é obtido a partir de um separador na região de downstream, tá? Algum separador que esteja lá mais à frente do processo, que sobrou algum fluido para resfriamento e pode-se utilizar a vazão desse fluido, né, em alta quantidade para fazer um resfriamento brusco na saída do reator. Ou também, né, se é corrente de processo conter vapor d'água, a água líquida pode ser uma boa alternativa mesmo para fazer esse resfriamento. Tá? Então, basicamente consiste em um processo de resfriamento rápido com altas vazões, o que fornece também uma alta troca térmica por acabar aumentando aí, né, o gradiente e o escoamento que há, né, nesse trocador de calor, nessa região da saída do reator. Bom, porém, quando nós temos sistemas com múltiplas fases, é necessário também tomar alguns cuidados nesse controle de temperatura. Tá? A influência da temperatura ela pode acabar sendo mais complexa, porque ela pode interferir em uma fase de uma forma e em uma outra fase de outra forma. Tá? Então, com o aumento da temperatura, normalmente, a taxa de reação aumenta, se as reações forem múltiplas, né? Todas aumentam porém em diferentes níveis, e aí você tem que ver qual aumenta mais rápido para escolher exatamente a temperatura ideal, como nós vimos. Temos também influência de solubilidade, né, da temperatura na solubilidade do gás no líquido, normalmente pode diminuir, tá certo? Então, se nós temos um sistema líquido gasoso, e nós precisamos que a solubilidade aconteça para aumentar a interface entre uma fase e outra e promover uma reação química, uma absorção reativa, por exemplo, né, você não pode deixar a temperatura aumentar tanto, porque senão você não tem a solubilidade e não consegue fazer a reação acontecer. As taxas de transferência de massa aumentam, tá? Isso pode influenciar também a seletividade em relação a um composto, caso a sua transferência de massa aumente mais do que a do outro. Tá? Então, se nós temos reações múltiplas, isso pode acabar acontecendo também. Então, a temperatura ela acaba impactando em tudo. E também a volatilidade da fase líquida aumenta, diminuindo a pressão parcial do gás que está se dissolvendo. Né? E tem um efeito direto ali, como nós vimos na solubilidade. Então, também deve-se tomar esse cuidado aí, quando nós temos um solvente líquido ou alguma fase líquida que tenha, né, um baixo ponto de ebulição, para não ter uma transferência, né, uma volatilidade da fase líquida para a fase vapor e misturar as duas fases na fase vapor, na fase gasosa. E a magnitude relativa desses efeitos depende do sistema que se está avaliando. Então, digamos, nós temos aqui as orientações e as recomendações. Porém, existe, né, e exige um estudo específico sobre cada sistema para poder verificar como cada um desses parâmetros vai se comportar em relação a uma variação de temperatura, seja ela para mais ou para menos. Porém, em reatores com duas fases líquidas, nós temos já alguns outros direcionamentos. Tá? A reação, caso ela aconteça em uma das fases ou em ambas as fases líquidas, quando nós temos, por exemplo, uma mistura, né, solvente e óleo, né, água e óleo, algo com mais de uma fase, nós também temos que tomar cuidado com a questão da solubilidade, tá? Em geral, porque a extensão da reação em uma das fases pode ser maior do que da outra, mas pode ser desprezível. Então, né, controlar a temperatura vai acabar influenciando esse efeito da solubilidade ligado à extensão de reação. Quanto mais solúvel, então mais interação tem as fases e, consequentemente, maior a extensão de reação, maior a conversão. Em geral, uma recomendação da área de síntese de processos diz que se dispersa o líquido de menor vazão volumétrica naquele de maior vazão. Então, se nós temos que, escolher entre não misturar logo de cara esses fluidos e sim injetar um e depois ir
injetando outro sobre esse, nós normalmente primeiro injetamos o de maior vazão, e o de menor vazão vai entrando consequentemente em menor quantidade ao longo da mistura. Bem? E o grau de dispersão, ele depende da potência aplicada no escoamento. Tá? Então também da tensão superficial, né, interfacial entre os líquidos, e das propriedades físicas dos compostos envolvidos em ambas as fases. Tá? Então, também deve-se ter aí uma condição ideal de mistura e interação entre os dois, tá certo? A gente às vezes pensa, né, que uma mistura maior, consequentemente, promove uma maior interação entre ambas as fases e vai melhorar a reação, porém muita mistura, muita dispersão pode acabar levando à formação de uma emulsão. Tá? As duas fases, em algum momento, pode ser que elas se tornem uma outra fase, uma emulsão, que é algo difícil de separar depois e também difícil de lidar e trabalhar no aspecto industrial. O coeficiente global de transferência de massa depende das propriedades físicas dos líquidos e da área interfacial, basicamente. Tá? Então, a transferência entre uma fase e outra, tá, vai se dar na superfície, na interface entre elas. Então, quanto maior essa área entre ambos os fluidos, acaba se ocorrendo então uma maior transferência de massa de uma fase para outra, e consequentemente também a reação, quando nós temos, né, a reação ocorrendo por conta dessa mistura, ela vai acontecer de forma muito mais eficiente. Tá? Normalmente aqui nesse caso, catálise homogênea, tá certo? Por exemplo, um catalisador líquido para uma fase líquida. Tá? Alguns reatores e algumas conformações que são utilizadas para aumentar essa mistura, aumentar a área de interação entre as fases, são reatores, né, no caso aqui em nível, né, piloto, ainda em nível laboratorial, mas que também existem aqui em escala maior, são reatores aqui com algum tipo de recheio, algum tipo de geometria que permite, né, uma certa mistura ao longo dos obstáculos, né, que esses materiais constroem ao longo do reator. Tá? Então, a forma como isso é estruturado vai fazer, então, gerar uma perda de carga, claro, mas também uma mistura pelo próprio escoamento do fluido, e um vai ter uma interação maior um com o outro, vai ter, né, uma maior área de interação, e consequentemente a reação vai acontecer com uma maior conversão, maior rendimento. No caso de reatores tubulares, para isso o movimento é contínuo e se dá em uma só direção, porém assim, uma só direção do ponto de vista do reator, mas internamente ao reator, como nós vimos, se nós tivermos esse sistema de distribuição, nós podemos ter ali também mudanças de direção em determinados pontos do reator, mas que seguem sempre o mesmo sentido para o qual está construído o reator. Tá? Então, né, nós podemos ter uma construção similar a um trocador de calor, né, do tipo casco-tubo, colocando ali vários cascos, mecanismos de troca térmica dentro do reator para fazer a remoção ou fornecimento de calor e energia, para que a gente consiga lidar com a temperatura do sistema, tá certo? Conseguir controlar isso de forma eficiente. Claro, daí vai existir um sistema de controle ligado à vazão do escoamento do fluido quente ou do fluido frio para fazer o gerenciamento, né, o controle dessa temperatura na condição ótima. Normalmente, né, esse tipo de arranjo de troca térmica do tipo casco-tubo dentro do reator é utilizado se o controle cuidadoso do tempo de residência é importante, tá? Quando nós temos, por exemplo, reações em série, onde não pode ficar muito tempo dentro do reator, porque senão o produto vai ser convertido a um novo produto. Tá? Então, nesse caso, quando o controle da temperatura ele é muito rigoroso, né, em relação ao tempo de residência, então é usado esse tipo de arranjo de trocador de calor casco-tubo para ter uma troca para que ele saia exatamente naquela temperatura para a qual o produto de interesse é formado, para que não haja um aumento ou uma variação que ultrapasse um determinado valor e faça com que uma reação em série ocorra. Tá? Bom, do ponto de vista de pressão, sob condições de altas pressões, um cilindro de menor diâmetro, normalmente ele requer paredes menos espessas do que um cilindro de maior diâmetro. Tá? Justamente por conta aqui até de que se nós temos
um menor escoamento, nós teremos uma menor pressão ali dentro e também precisaremos, também do ponto de vista de construção do reator, de menos material. Tá? Um cilindro maior vai receber uma maior vazão, vai ter uma maior pressão ali dentro e consequentemente um maior diâmetro e também um material com parede mais grossa. Tá? Então, se a gente tem que colocar ou levar em consideração no cálculo do reator o número de tubos, nós preferimos trabalhar com vários tubos de diâmetro menor, aumentando a área superficial com o sistema de troca térmica do reator, nesse caso de trocadores tubulares, com um arranjo de trocador de calor. Já em reatores do tipo CSTR, né, a existência de uma fase líquida é basicamente obrigatória, né, porque já que é um reator agitado, né, não faz sentido a gente exigir a agitação de um gás. Então tem que haver uma fase líquida, tá? E via de regra deve ser evitado quando há reações em série formando subprodutos indesejados ou se altas pressões são requeridas, tá? Justamente porque essa agitação ela acaba sendo comprometida por essas altas pressões, né? Agitar algo dentro de um lugar de alta pressão acabaria sendo difícil por demandar muita energia também. Tá? Então, em um reator tubular, você já tem um gás, normalmente o gás já está a pressão mais alta e você já tem a própria mistura por ter a reação ocorrendo em fase gasosa, né? A pressão elevada leva a um alto grau de colisão das moléculas, um alto grau de agitação e, consequentemente, favorece a reação. Tá? Então, quando comparado ao reator tubular, o reator tanque agitado, normalmente ele iria requerer um maior volume para uma mesma conversão, tá? Porque justamente o reator tubular, por ser um modelo de parâmetros distribuídos, a reação vai ocorrer ao longo do comprimento e vai atingir o valor da conversão desejada após o comprimento ideal ter sido atingido. Já o reator CSTR, como ele vai ter uma conversão ali com uma boa agitação aproximadamente constante, é necessário então que a agitação ela seja bem trabalhada e, consequentemente, também você precisa esperar o tempo de residência, né, para que a reação ocorra e que para atingir aquela conversão. Então, normalmente vai precisar de mais espaço, mais volume para conseguir fazer isso. E também, se é necessário um fluxo empistonado com volume muito alto, pode-se utilizar vários tanques em série. Tá? Então, normalmente, pode ser mais econômico quando você tem condição de trabalhar com menores quantidades e que aí quer ter vários reatores trabalhando em uma escala menor, você pode substituir um PFR com volume muito grande, caso na equação de projeto, né, seja visto que ele vai precisar de um volume muito grande, por vários CSTRs em série, tá? Quando, preferencialmente, né, e normalmente quando nós temos daí reação em fase líquida, porque vai ser mais econômico trabalhar com esses pequenos reatores e também é mais fácil ter um controle de temperatura em sistemas menores do que em um sistema muito grande, que vai acabar tendo mais pontos de perfil de temperatura e você teria que ter mais medidores para ter um controle total sobre todo o sistema. Com vários reatores pequenos você precisa às vezes só de um termopar, 2 em cada reator para ter esse controle. Então é mais fácil desse ponto de vista também para a temperatura. Aqui eu trouxe então alguns arranjos, né, no caso aqui de reatores do tipo CSTR, tanques agitados, nos quais nós podemos também ter um controle de temperatura de forma a fornecer calor ou remover calor. Tá? E nós temos um reator aqui encamisado, com encamisamento externo, então essa camisa ela fica aqui ao redor de todo o reator e é injetado um fluido de aquecimento ou resfriamento que troca calor aqui de forma indireta, então com o sistema na parede ao redor do tanque. Tá? Então esse é um sistema muito comum de ser utilizado e encontrado na indústria com esse tipo de troca térmica. Também é possível usar um aquecimento ou resfriamento com uma serpentina interna. Tá? Então é o mesmo esquema que é utilizado normalmente lá em evaporadores. Tá? Então evaporadores, né, mas com outro intuito, mas nós temos uma serpentina que pode estar colocada de forma interna ou mesmo externa, parecido com o encamisamento, né, mas que vai dando a volta em todo o reator, no qual o fluido, a utilidade vai passar e vai promover a troca de calor. Ainda
temos a possibilidade de fazer o resfriamento via recirculação. Lembra que a gente comentou? Então seria aqui um outro arranjo possível, utilizando como recirculação os produtos. Tá? Então a gente consegue trazer aqui, junto com os produtos reagentes não reagidos, de volta para o reator a uma outra temperatura, como possibilidade, ou ainda com refluxo do próprio meio reacional. Então nós pegamos algo do sistema e retornamos para o próprio sistema, permitindo assim uma troca térmica de forma externa, tá certo? Com um trocador de calor que não está necessariamente dentro ou em contato com o reator, e conseguimos fazer essa recirculação para o controle de temperatura, né, e da adição ou remoção de calor. Então, em resumo, né, essas são as principais formas que nós podemos ter em um arranjo de um trocador de calor, de um reator com troca térmica, para conseguir então fazer a troca térmica acontecer e trabalhar no controle de temperatura do sistema reacional. Quando nós temos reatores catalíticos, tá, de leito fixo, nós temos aqui diferentes formas também de estabelecer o projeto desses reatores. Tá? Então nós podemos ter um leito fixo adiabático, isolado e totalmente contínuo ao longo de todo o reator tubular, tá certo? E dessa forma, então, nós não temos aqui ainda um controle de temperatura, um controle para adição ou remoção de calor. No entanto, o recheio desse sistema, né, ele pode ter, além dos catalisadores inertes, também para receber essa energia. Tá? E isso é uma forma de controlar, mas normalmente só utilizado quando o sistema é pouco isotérmico. Ou ainda ter alimentações laterais, aquecidas ou resfriadas, dependendo do caráter endotérmico ou exotérmico das reações, com várias alimentações interestágio, tá certo, dentro do reator, porque a gente viu que isso mexe com o perfil de temperatura do sistema. Ou fazer essa variação interestágio com trocadores de calor do tipo, né, serpentina dentro do próprio leito fixo. Tá? Então, entre as regiões catalíticas, nós temos regiões com trocadores de calor para buscar regularizar a temperatura e trazer ela para o ponto ideal de reação. Tá? É uma forma também de trabalhar. E também utilizar um reator tubular, tá? Com vários tubos aqui dentro de recheio, para fazer esse aquecimento ou resfriamento indireto. Por exemplo, né, aquele arranjo que a gente comentou do tipo trocador casco-tubo, onde aqui os tubos são os leitos de catalisador, no qual os reagentes vão estar passando e formando os produtos, e o casco vai ser a região na qual o fluido de aquecimento e resfriamento vai fazer a troca térmica do sistema. Mas ainda, além do reator de leito fixo, podemos também ter reatores com leito móvel, tá certo? Ou leito fluidizado, tá? E nesse tipo de reator, então, o nosso recheio ele vai acabar se movendo junto com o fluido, e nós teremos ali o contato entre as fases com um escoamento dinâmico e um movimento dinâmico do próprio catalisador dentro do sistema. Um exemplo é o reator de hidrocraqueamento de uma refinaria. Tá? Então nós temos uma alimentação de hidrocarbonetos, hidrogênios que irão, né, como reagente também fazer a quebra desses hidrocarbonetos, que é o que consiste a reação de hidrocraqueamento. E então eles vão ser alimentados na forma gasosa e vão estar passando aqui dentro de um leito com um catalisador, seja ele sólido ou fluido, o líquido mesmo, e ele vai estar a todo momento sendo levado para cima ao longo do reator e caindo pelas laterais, pelas paredes, de forma a estar sendo recirculado a todo instante. Tá? E como a fase gerada de produtos continua sendo uma fase gasosa, diferente da fase do catalisador, ela pode sair por cima do reator sem carregar, né? Claro, desde que não atinja a altas vazões e não carregue o leito consigo, né? E aí, claro, isso depende de caráter de projeto do reator também. Vai sair apenas os produtos gasosos lá por cima. E o catalisador ele vai estar caindo a todo instante de cima para baixo no reator e vai estar sendo recirculado para promover uma agitação e também um controle de temperatura bem projetado, bem elaborado. Além disso, também temos outros tipos de reatores catalíticos de leito fluidizado, que não são muito comuns, mas podem ser utilizados aí já para promover, ao mesmo tempo de uma reação, promover também uma separação,
tá? E nós temos aqui alguns exemplos de reatores, tá certo? Nos quais nós temos ciclones dentro do próprio reator, ciclones ou hidrociclones, que podem receber a fase gasosa na alimentação, que carrega consigo uma fase líquida ou uma fase sólida de catalisador, e ao passar por esse ciclone, o ciclone faz a separação, retorna a fase líquida ou a fase sólida, dependendo se for um ciclone ou um hidrociclone, de volta para dentro do reator. Tá? E a gente pode ir alternando esses catalisadores entre vários reatores sequenciais para ir obtendo os produtos de combustão ou produto de uma determinada reação na fase gasosa no topo. Tá? Então existe também essa possibilidade de configuração de um reator já com um sistema de separação incluso. Tá? São casos não muito comuns, são mais trabalhados, são mais elaborados, mas também são encontrados na indústria. Tá? E nesse caso, por ter sistema de separação, o desempenho ele não é aproximado nem por um CSTR, nem por um PFR ideal. Tá? Então há toda uma equação mesmo de projeto, empírica, que leva ao desenvolvimento desses tipos de reatores mais complexos. E que por conta disso, por ter esse sistema de separação, eles têm algumas vantagens, como boas taxas de transferência de massa e de transferência de calor, tá certo? E também é utilizado quando a regeneração frequente do catalisador é necessária, tá? Porque a gente já consegue remover no sistema de separação o catalisador e retornar ele para o sistema de reação, tá? Então, esse reciclo de catalisador acaba, consequentemente, melhorando a troca térmica de remoção ou adição de calor ao próprio reator. Tá? Então, são possibilidades, se o projeto de vocês às vezes contemplar ou tiver esses equipamentos, a gente acaba tendo que buscar e aprender um pouco mais sobre eles, porque não são operações unitárias assim tão triviais e comuns, são ainda projetos específicos e elaborados para determinados processos e não são assim aplicáveis à grande maioria dos casos. Ainda podemos ter também reatores não catalíticos de leito fluidizado. Tá? E quando isso acontece? Isso acontece quando nós temos reações do tipo gás sólido, normalmente reações de calcinação, tá? Onde nós temos normalmente um sal com oxigênio e fazemos então a conversão desse sal a um sal de estrutura diferente, liberando CO2. Tá? No caso aqui, a calcinação do carbonato de cálcio para óxido de cálcio, liberando CO2. Ou mesmo, poderíamos ter bicarbonato de sódio, formando carbonato de sódio, também liberando CO2 e água. Tá? Então, existem alguns tipos de reações que não exigem a presença de catalisador. Tá? Simplesmente a presença de vapor como fonte de calor, ou outra fonte de calor, ar aquecido, podem fazer então com que essa reação aconteça. Tá? Simplesmente, às vezes, a energia calor promove uma reação. Então, quem promove a reação não é o catalisador, por isso não é um catalítico. É a energia que está sendo adicionada no sistema na forma de um ar quente, na forma de uma chama que aquece o reator, tá certo? Existem vários reatores na indústria de cimento, isso é bastante utilizado, indústrias de sais inorgânicos, tá bem? E esses reatores também são conhecidos na indústria como fornos, ou da nomenclatura também em inglês, kilns, que são reatores projetados com um comprimento suficientemente grande para que dê tempo, tempo de residência para acontecer essa reação, e também ter um tempo em que a energia consiga ser transferida e fornecida da fase gasosa para a fase sólida. Tá? E aí acontece então esse tipo de reação. Isso também em situações envolvendo sólidos, pastas ou materiais na forma de lama. Tá? Não necessariamente sólidos, mas também materiais às vezes que demandam uma certa umidade, que liberam água, liberam CO2, liberam gases a partir de reações com fornecimento de energia. Tá? E o comportamento desse reator usualmente se aproxima de um PFR, porque a conversão vai se dando ao longo do comprimento. Tá? Normalmente, também por curiosidade, esses reatores eles são construídos com uma leve inclinação, tá? De forma na qual eles funcionam com um sistema de rotação. O reator ele tem dentro um cilindro que vai rodando
e por conta da leve inclinação, todo o material sólido, o material que está aqui dentro do reator, ele vai escoando nessa pequena inclinação à medida que o reator vai rodando, fazendo com que ele siga na direção, né, na qual os produtos vão ser removidos. Tá? Bom, aqui as principais referências da nossa aula e da disciplina, pessoal. Por hoje, então, é isso. Fechamos a parte de sistemas reacionais e na próxima aula damos continuidade à parte de sistemas de separação. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.